De volta com o Manhã no Ar, agora são 6h31. A gente faz um alerta aqui de saúde, porque a Secretaria Municipal de Saúde divulgou outro boletim epidemiológico dos casos de sarampo. Nós revisamos os números informados desde março e fizemos um panorama que dá para a gente ter uma noção do crescimento expressivo da doença aqui na capital. Você acompanha agora em casa aí os números. Em 26 de março, a gente tinha 27 casos suspeitos. Foi logo quando começou esse surto aqui na capital. E essa curva é totalmente ascendente, cresceu de uma forma extremamente rápida. E a gente chega agora a 23 de julho, no caso ontem, a 2.890 casos suspeitos. Um crescimento astronômico aí dos casos suspeitos de sarampo. E não são apenas os casos suspeitos que cresceram substancialmente. Os casos confirmados da doença também cresceram muito, Porque à medida que esses casos são investigados, é feita toda uma análise para identificar se as características vão apontar de fato que isso se denota um caso confirmado de sarampo. Então a gente saiu ali de pouco mais de 100 casos confirmados e fomos parar em mais de 519 casos de sarampo exatamente confirmados aqui na capital até hoje. E esses casos confirmados, metade são em crianças de até 5 anos. Em seguida, aparecem os adultos de 20 até 29 anos. Por isso é muito importante que todo mundo busque a rede pública de saúde para fazer a sua imunização. Tem muita gente confundindo, indo para as urgências e emergências com os sinais de sarampo no corpo, com as manchas avermelhadas principalmente. Mas o atendimento inicial é na unidade básica de saúde mais perto da sua casa. Você, inclusive, pode acessar o site da Censa. Lá você vai ter todos os endereços e horários de funcionamento e buscar essa vacinação. Algumas unidades, por uma questão administrativa, estão distribuindo senhas para você conseguir fazer essa vacina. Mas é importante que você procure quanto antes. E quem tem que se vacinar? Quem não se vacinou antes ou quem não tem certeza que se vacinou. Porque a vacinação do sarampo, que é a tríplice e também a tetraviral, eram vacinas que modificaram ao longo do tempo. Então, principalmente se você está nessa faixa etária de até 29 anos, é muito importante que você procure. Na rede pública de saúde, essa vacinação está estendida para pessoas até 49 anos, em qualquer unidade básica. Basta você procurar, levar sua carteirinha de vacinação. Se não tem, que a maioria dos casos as pessoas não têm mais essa carteirinha, pode levar seu documento de identificação e comprovante de endereço. E se não bastasse o sarampo, agora a malária preocupa as autoridades. O Amazonas registrou um aumento de mais de 10% no número de casos de malária no primeiro semestre deste ano. A maioria dos pacientes vive no interior, nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Esses municípios estão em situação de emergência. Foram mais de 35 mil casos de malária em todo o estado registrados entre janeiro e junho deste ano, um aumento de 10,36% em relação ao mesmo período de 2017. Mas, ao longo dos meses, o número de novos casos vem reduzindo. O ano começou com uma alta de 66% e, em maio, houve redução de 22%. O surto atingiu principalmente municípios do norte do estado, onde a incidência costumava girar em torno de 5%, mas no início deste ano foi para mais de 30%. E a maior preocupação é porque esses pacientes eram infectados pelo parasita que causa a forma mais grave da doença, com maior chances de complicações, podendo comprometer órgãos como os rins, os pulmões e até o cérebro. Uma pressão maior no que diz respeito a pessoas doentes que vieram para o Brasil e aqui instalaram-se a malária pelo plasmódio falciparum, consequentemente houve a reprodução, já que é uma doença que tem uma velocidade muito maior. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o parasita voltou ao território brasileiro por meio da fronteira com a Venezuela. E desde que houve o aumento no número de casos, o governo vem intensificando as ações para combater a doença. Seja ela direcionada à população de vetor, mas principalmente a questão do diagnóstico, da oferta do diagnóstico precoce e também do tratamento para os pacientes que adquiriram a infecção. O tratamento para a malária é oferecido de forma gratuita em toda a rede pública de saúde. E a melhor forma de lidar com a doença é com o diagnóstico precoce.
E para ter esse diagnóstico precoce, você precisa fazer o teste rápido. A maioria das unidades básicas aqui da capital, assim como do interior, inclusive unidades móveis, estão equipadas com a testagem rápida, em que meia hora você sabe se tem ou não malária e pode iniciar o tratamento gratuito pelo SUS. E agora chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Manuel Cardoso, que estão ao vivo na 93.1. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. Queria conversar com vocês sobre a capa do jornal A Crítica de hoje, que mais uma vez mostra aí um número de violência altíssimo, de assassinatos. Tornozeleira é senha para assassinatos. Por que essa manchete? Porque dos homicídios até agora registrados aqui na cidade, em 19 casos, as pessoas estavam portando tornozeleira eletrônica. São presos do regime semiaberto. Exatamente. Esses presos, na maioria das vezes, né, são vítimas aí. Agora, de acordo com o secretário da SEAP, o Cleitman Coelho, o coronel Cleitman Coelho, esse fato de membros do regime semiaberto vir sendo assassinado já acontece há algum tempo, mas agora o que chama atenção é porque eles têm ali uma marca registrada, né? Agora eles estão com a tornozeleira eletrônica. Então chama mais a atenção. Já são 20 mortes nesse ano de 2018, registradas de detentos do regime semiaberto. Agora, na verdade, de pessoas com tornozeleira eletrônica, porque a gente sabe que, além dos detentos do regime semiaberto, tem também outras pessoas que nem passaram pelo sistema penitenciário. São presas, vão para a audiência de custódia e lá o juiz resolve mantê-lo em liberdade, só que sob o monitoramento, com a tornozeleira eletrônica. Então, ele não passou pelo sistema, mas está em liberdade com a tornozeleira. O que chama a atenção é que isso tudo é reflexo dessa guerra do tráfico de drogas que a gente tem passado, inclusive de acordo com o procurador Mauro Veras, do Ministério Público do Estado do Amazonas. É notória essa guerra, né, que nós estamos vivendo aí entre os traficantes, a sociedade no meio de tudo isso. Inclusive, ele diz que o Ministério Público está acompanhando as investigações com relação a essas mortes, inclusive cruéis, né? No fim de semana, nós mostramos aqui ontem mortes que, inclusive, vieram com recados de que outras deverão acontecer. E em vídeos gravados pelo chamado Tribunal do Crime, de acordo com o Ministério Público, existe aí também a certeza de que é uma organização criminosa do Estado do Rio de Janeiro quem está executando essas pessoas que têm ligação com uma organização criminosa aqui do Estado do Amazonas. A Secretaria de Inteligência do Estado também está acompanhando tudo isso e aponta como principal causa essa guerra pelo domínio do tráfico de drogas, pelo domínio de território. Eles querem saber quem é a organização que vai coordenar, controlar essa entrada da droga no Brasil e a distribuição dela, porque rende muito dinheiro para eles. Os dados que estão trazidos aqui na reportagem do jornal, está apontando aqui um número de 1.400 pessoas que usam tornozeleira eletrônica em Manaus. 800 dessas pessoas teriam saído do sistema penitenciário por uma questão de progressão de penas ou mesmo pelo cumprimento da pena e 600 aproximadamente são aquelas pessoas que muitas vezes têm a pena alternativa ou que vão responder em liberdade, no caso na audiência de custódia. Tráfico de drogas, dependendo do contexto e da prisão, muitas vezes é entendido pela justiça ou pelos juízes, pelas pessoas que fazem audiência de custódia, como um crime de menor potencial ofensivo, algo que não seria, que não culminaria na ida desse suspeito para o sistema penitenciário, para ser mais um interno a ocupar o sistema penitenciário. Então, como alternativa, ele coloca a tornozeleira eletrônica e espera o julgamento aí em liberdade, dependendo da área em que ele pode atuar com essa tornozeleira.
lógico que essas pessoas são alvos desta guerra que o Cleiton bem descreveu aqui, que as autoridades também estão dizendo que que está ocorrendo em Manaus. Mas não apenas pelo fato de utilizarem a tornozeleira, mas também pelo envolvimento direto dessas pessoas nessa atividade criminosa. E a gente vem, Adriane Diniz, você, o Cleiton, vocês que estão à frente de programas aqui da TV A Crítica, noticiam isso diariamente também de outros crimes cometidos também por pessoas que utilizam a tornozeleira eletrônica. Então, além de alvos desta guerra declarada aí entre as facções pelo controle do tráfico de drogas, ainda há também o outro problema, o problema daqueles que foram presos, foram flagrados cometendo alguma atividade criminosa, responsabilizados pela justiça na forma da utilização de uma tornozeleira eletrônica, mas infelizmente continuam cometendo crimes. É uma situação muito complicada, né? Além dessa questão desse código, né, de usar tornozeleira eletrônica, existem outras questões também que podem ser facilmente confundidas e acontecem crimes, pessoas morrem no lugar de outras. Normalmente esses matadores de facções criminosas, nem sempre eles sabem quem é a pessoa que eles estão indo matar. A gente teve um caso recente, acho que no mês de março, lá na zona sul da cidade, que mataram um buiú porque tinha o mesmo apelido que o buiú que a organização criminosa queria matar. Só que ele era parente de alguém aí metido no crime e aí houve uma chacina já no campo da compensa. E isso aconteceu pelo apelido errado. Então, o que tem acontecido é que essa guerra de tráfico não afeta necessariamente os traficantes em si, afeta toda uma sociedade, um convívio social e a sociedade fica aterrorizada. Então, diante desse cenário de disputa por territórios, o ideal é que todo mundo também tome um pouco de cuidado. Se você tem um colega de escola que sabe que o cara é metido com crime, mas de repente você joga futebol com ele a vida inteira, evita isso por enquanto, né? Evita andar com algumas pessoas que você sabe que podem ser ameaçados de morte, porque de repente você está ali no momento de lazer, às vezes está no lanche, está numa pelada, e você acaba morrendo por conta dessa briga de territórios, né? Eles não querem saber quem está ali, eles querem ocupar aquela região. Então, eles não medem esforços para conseguir o que querem diante disso. E fica mais uma vez uma cobrança para o setor de segurança pública do Estado, que precisa se posicionar. E essa questão toda que está acontecendo na nossa cidade, ela, além de uma afronta às autoridades, ela também cria uma instabilidade interna, né? As próprias autoridades ficam tentando saber como lidar com isso, cria-se um problema interno também de ter que dar uma resposta para a gente, né? Para a sociedade. É complicado demais e você bem lembrou aí de um caso recente de uma pessoa que acabou assassinada por ter um apelido similar. Não vou longe. Você deve lembrar melhor do que eu, no ano passado, o cantor de uma banda aqui de Manaus, o Melvino Júnior, né, da banda Júnior e Banda, né, que foi assassinado lá no município de Coari, porque a informação que passaram era similar, né, ele nem era caracteristicamente, nem o nome similar ao traficante da área. Era a roupa, né? Mas as coordenadas que foram dadas para o assassino eram parecidas com as dele, tinha um colar e tal. E acabou que ele foi assassinado. Era o cordão, no caso do Júnior ali, era o local onde ele estava hospedado, o cordão, a tatuagem e a camisa. Exatamente. Ele acabou sendo assassinado por engano. Nós temos uma criança hospitalizada que foi alvejada com um tiro na cabeça, se não me engano, uma menina, por conta de uma execução. Alguém foi executado e a criança foi atingida. São os efeitos, lá no Lírio do Vale, né? Exatamente. Os efeitos colaterais dessa guerra. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, né, para trazer e esperar também que as autoridades se posicionem. Principalmente. Tem um resultado efetivo para a gente. Agora, ainda falando da área criminal, mas de um crime de colarinho branco, Mohamed Mustafa, que é denunciado pelo Ministério Público por esquema de corrupção que desviou dinheiro da saúde, agora está sendo denunciado também por tortura. Tem alguma coisa a ver, um crime com o outro aí, essa denúncia, essa nova denúncia contra a que já existia? Olha, Adriane, chega a ser até irônico e a gente vai explicar aqui para a audiência do FM O Dia Notícias e também do Manhã no Ar. O Ministério Público Federal está
acusando, está oferecendo a denúncia à justiça contra o médico Mohamed Mustafa, contra a empresária Priscila Marcolin, a enfermeira Jennifer Nayara, 6 policiais militares, incluindo o coronel Haroldo Ribeiro, por tortura. O caso é o seguinte, de acordo com as informações da denúncia, a empresária Priscila teria descoberto que 2 funcionários estariam desviando recursos da empresa Total Saúde, da empresa lá do Mohamed Mustafa. Ela comunicou ao Mohamed, que imediatamente acionou os seguranças, disse, olha, a gente precisa resolver isso. Então, foi feita uma orientação para a enfermeira, Jennifer, que levou os 2 funcionários identificados como Gilmar Fernandes e o André Dantas para fazer uma atividade externa e, nesse percurso, levou os 2 até a casa dela. Essa informação é repassada pelo Ministério Público. Quando chegaram na casa dela, o coronel já estava lá. A denúncia diz que ele estava com uma arma, com um revólver, fez os 2 sentarem na mesa, inclusive eles foram algemados, e a denúncia diz que eles foram obrigados a confessar, assinar um documento pedindo demissão, assinar um recibo como se tivessem recebido a indenização pelo tempo de serviço, e depois liberados. Inclusive, obrigados a gravar um vídeo declarando de que não sofreram nenhum tipo de coação, nenhum tipo de coerção. Não está informado o valor que eles teriam desviados da empresa do médico Mohamed Mustafa. Mas eu disse que chega a ser irônico no início da minha fala aqui, Cleiton e Adriane e ouvintes, porque um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde tratou desse jeito a suspeita de desvio lá dentro. Imagina se a sociedade tivesse os tratado dessa forma, né? Chega a ser irônico, né, Adriane? Realmente, chega a ser bastante irônico, né? 2 pesos e 2 medidas, aí é mais um crime para ser investigado, apontado pelo Ministério Público, pelo Mohamed Mustafa. Esse é um escândalo que me impacta muito, me revolta muito, porque roubar dinheiro público já é um crime que afeta toda uma sociedade. Agora, quando você rouba dinheiro da saúde, num sistema como a gente tem hoje, é algo que tira a vida de várias pessoas, né? Tira a vida. É um homicídio coletivo, porque são várias pessoas que deixam de ter atendimento de saúde porque teve dinheiro desviado para bancar viagens e festas de luxo. E é bom lembrar que, com base nessa denúncia, a Polícia Federal, à época das investigações, conseguiu provas documentais, com vídeo, com tudo isso que o Emanuel falou e que fazem parte dos autos. Tá certo, meninos, muito obrigada pela participação. Excelente dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane. Até lá. Tchau, tchau. E uma falha no sistema fez o MEC prorrogar as inscrições para o FIES 2018 até esta terça-feira. Quem vai trazer as informações para a gente sobre esse novo prazo é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Até que horas vão essas inscrições? Foi prorrogado, mas é só até hoje. Exatamente, Adriane. Essa prorrogação durou 2 dias, né, feita pelo Ministério da Educação. Ela vai até 23 horas e 59 minutos. Os candidatos precisam estar atentos porque esse horário é de acordo com o horário de Brasília. E esse alerta serve principalmente para aqueles candidatos que acham que fizeram inscrição, que estava tudo certo, mas que não checaram o e-mail, não checaram canais de comunicação, porque o Ministério da Educação identificou essa falha e enviou um comunicado para esses estudantes que tiveram, digamos assim, a sua inscrição invalidada. O que aconteceu? O que aconteceu é que o site do FIES acabou colocando ali vagas que não existiam dentro do sistema, vagas de cursos inexistentes. É como se você tivesse ali apontado um curso para você receber o financiamento, mas esse curso não está com a vaga disponível e, portanto, por mais que você receba o financiamento, por mais que você encerre esse processo, você não vai ter como conseguir essa vaga, porque a universidade, a instituição de ensino na qual você apontou, né, já que estava ali no site, não tem essa vaga disponível para esse segundo semestre. Por conta dessa falha,
o próprio Ministério da Educação entrou em contato com os candidatos através de canais de comunicação, celular, aqueles canais que são apontados quando o candidato faz a sua inscrição, e também através do e-mail. Mas teve muita gente que não viu e que, portanto, teve ali a sua inscrição invalidada, cancelada, e tem agora esse novo prazo, que vai apenas até hoje, né, até o fim do dia de hoje, para fazer uma nova inscrição. O que não muda? Não muda para o Ministério da Educação e nem para o FIES, para o Fundo de Financiamento Estudantil, né, o prazo para a divulgação da lista final dos cursos e daqueles candidatos que foram contemplados. Esse prazo continua sendo dia 27 de julho, a próxima sexta-feira. Ou seja, os candidatos que já fizeram inscrição, que tiveram a sua inscrição ali, não receberam nenhum tipo de comunicação, está tudo ok com essa inscrição. Mas para os outros, não. Para aquelas pessoas que receberam um e-mail, que receberam um SMS, que receberam qualquer tipo de comunicação, eles têm que escolher talvez um novo curso e começar o processo basicamente de novo. A gente não sabe como é que vai ser o atendimento desses candidatos, né, Adriane? Que até agora, de acordo com o Ministério da Educação, houve aí 170.190 candidatos inscritos. Mas é claro, se teve muita gente que teve essa inscrição invalidada, é possível que hoje, principalmente hoje, que é o último dia, embora o Ministério da Educação tenha dado 2 dias de prazo, é muito provável que hoje haja um congestionamento em relação aos sites da internet, em relação ao site do FIES, para fazer a validação dessa inscrição, até porque esse candidato, esse aluno, ele vai ter que procurar um novo curso que realmente esteja disponível. É uma falha que realmente, certamente, deve prejudicar muita gente que não está sabendo que essa falha aconteceu, talvez ache que a sua inscrição ali vai ser validada, vai ser confirmada na próxima sexta-feira, mas pode ser que isso não aconteça. Deve ter muita gente também que, na dúvida, vai acessar hoje o site do FIES, que a gente faz questão aqui de lembrar para as pessoas, né? O www.fies.mec.gov.br, para saber se está tudo ok. Esse erro do sistema é um erro grave, né? Porque se você coloca ali uma instituição de ensino que não tem a vaga disponível, realmente é uma falha grave que prejudica muita gente, que leva as pessoas ao engano. A única maneira que o Ministério da Educação encontrou de corrigir foi ampliando em 2 dias, no caso segunda e hoje, terça-feira, essa inscrição, mas ainda assim muitos problemas devem ser detectados. A gente espera que os candidatos corram o quanto antes para tentar validar a sua inscrição e às vezes até para procurar um novo curso, né? Isso também demanda um tempo, Adriane. A pessoa vai ter que entrar no site, vai ver qual é que é o curso, qual é que é a instituição de ensino, porque quando você entra no FIES, você tem que apontar todas essas informações dentro daquilo que está disponível no site. Se a informação já estava disponível de uma maneira errônea antes, com certeza muita gente foi induzida ao erro. Ainda dá tempo de conferir, ainda dá tempo de corrigir, mas essas pessoas realmente só vão ter até hoje 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, horário de Brasília. Para a gente, o tempo ainda é um pouquinho menor. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E no quadro Lição de Casa de hoje, vamos falar dos vestibulares, dos concursos e da quantidade de jovens e concurseiros sofrendo de estresse e ansiedade. Uma pesquisa mostrou que 56% dos estudantes brasileiros ficam estressados por não saberem administrar a carga horária de estudo. E o pior, estamos em segundo lugar no ranking de ansiedade. As salas de cursinhos pré-vestibular estão lotadas. E é compreensível. Cada vez mais a sociedade cobra, os pais cobram, os jovens se cobram. E aí a gente consegue entender uma pesquisa recente. 56% dos estudantes brasileiros estão estressados por não saberem administrar a carga horária de estudos e estamos em segundo lugar no ranking de ansiedade. O nível de ansiedade sobe, porque eu não sei como é que vai ser esse futuro, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, eu não sei se está sendo suficiente. E o nível de estresse também, porque eu começo a ter uma carga muito forte no meu presente, de conteúdos que não acabam nunca, de começar a estudar algo, não me concentrar e ver que eu perdi tempo. A maioria das pessoas que reprovam em provas como de concursos ou de vestibular, não é que elas não sabem o conteúdo. A maioria que estuda mesmo para valer. Elas sabem muito, estudaram muito para aquilo, mas o que pega é a questão emocional. Fomos até um cursinho para entender a realidade de alguns jovens.
A Bruna, por exemplo, faz cursinho de manhã, estuda à tarde e ainda se dedica a mais estudos à noite. Ela vai fazer a 3ª prova do PSC e o CIS esse ano. E quer a faculdade mais concorrida de todas, medicina. Por isso, é preciso ter um diferencial. Medicina você precisa estudar, porque todo mundo está estudando a mesma quantidade, então você tem que ter algum diferencial, nem que seja na matemática, que seja na parte de humanas, na parte da biológica, todo mundo está estudando. Então a gente tem que pegar aquelas matérias assim, geografia, história, que as pessoas geralmente deixam de estudar porque não consideram importante, e é aí que você avança em cima dos seus concorrentes. Assim como a Bruna, a Karina também quer medicina. Já terminou o colégio e conta como fica em véspera de prova. Quando vai se aproximando da prova, você vai ficando mais nervoso. E eu acho que a última semana, assim, antes da prova, é a pior. Porque você, pelo menos eu, assim, como estudante e meus outros amigos também do cursinho, eles tentam rever tudo, mas não tem como você rever tudo. E aí você vai esquecer os assuntos anteriores e aí você vai ficando mais nervoso por causa disso. Nas salas cheias, os professores acabam assumindo um outro papel. A realidade é essa, né? A gente está trabalhando com pessoas e pessoas, elas se questionam, elas apresentam dúvida. E é comum, principalmente nos últimos meses, né, que antecedem a prova, encontrar alunos chorando pelo corredor, alunos querendo desistir, alunos que procuram determinados professores para aconselhamento por ter mais intimidade. Então isso é muito importante, né? Esse laço. O João chegou aos 21 anos e, como ele mesmo diz, na escola não ensinam ao aluno métodos de estudo. Então ele resolveu procurar um psicólogo depois de algumas tentativas frustradas de passar no vestibular. Deu muito certo. Hoje ele está muito mais confiante e com os objetivos muito mais bem definidos. A experiência com o psicólogo foi ótima, tive bons resultados, fiz alguns testes, inclusive testes vocacionais para ter certeza mesmo se era isso que eu queria e sofri bons resultados. Neste ano acredito que estou com uma motivação a mais e um percurso bem delimitado. Segundo a coach de carreira, ter os objetivos definidos, como o João, é o primeiro passo. Saber como estudar, onde estudar, o que estudar. Tudo isso pode facilitar o processo e deixar a cabeça bem mais tranquila. O primeiro ponto é se identificar nesse processo, né? Quem sou eu em tudo isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que eu espero? Quais são os resultados que eu espero dessa plantação que eu estou fazendo, desse tempo que eu estou me dedicando, desse preço que eu pago todos os dias para estudar e às vezes nem dormir direito para me dedicar a isso. E buscar outras técnicas. Existem técnicas de produtividade, como a Pomodoro, por exemplo, em que você estuda em roundings e tem descansos, em que você pode escolher atividades mais prazerosas em curto tempo, mas para desestressar, para relaxar. E um outro ponto importante, atividade física. Mesmo se for aquela rapidinha do aplicativo, que você pega 7 minutos ali para fazer alguma atividade em casa, mas que te coloque numa ação diferente para te dar muito mais energia e muito foco para esse estudo. Agora, ter os momentos de lazer, apesar de tantos estudos, também é importante. A Bruna, que vocês conheceram no início da reportagem, gosta de bater papo com os amigos. Eu procuro sempre, assim, digamos assim, no intervalo dos tempos, conversar, rir, brincar. Essas horas, assim, para mim, são as que eu mais valorizo, tanto aqui no cursinho quanto na escola. O João corre todos os dias. Isso me ajuda a manter uma calma e manter um foco também. Exercício físico, acredito que a aprovação do vestibular depende tanto da capacidade mental quanto da física. E esses momentos são fundamentais. Vai ser bom, só não pode exagerar também, né? Por isso a ideia de ter um cronograma, um planejamento, para que você equilibre um pouco as coisas e não fique 24 horas, todos os dias da semana, full time nesse objetivo, porque isso pode gerar um desgaste emocional muito maior. E claro, pensar no resultado final também ajuda. É bom você olhar sempre para o futuro. Por exemplo, eu penso que quando eu fizer o meu curso, quando eu for formada, eu vou poder ajudar a minha população, vou poder ajudar meus pais, vou poder ajudar minha família. E essa parte é a que acaba todo o estresse. Porque quando eu penso no meu pai, que está lá se esforçando, trabalhando para mim estar aqui,
eu penso em futuramente dar alguma coisa melhor para ele, dar um retorno, tanto para ele quanto para minha mãe, que a minha mãe está em casa, está batalhando lá, e eu quero dar um retorno para eles futuramente. Então, aí todo estresse, nem tem estresse nessa hora, quando você pensa neles, nem acaba o estresse total. E no Minuto Tecnologia de hoje, vamos com uma dica especial para você que procura comodidade para o seu dia a dia e também para a sua empresa. Acessando infostore.com.br, você tem uma loja online completa com o melhor mix em tecnologia e, claro, com a segurança e tranquilidade de comprar tudo pela internet. Outro serviço é o Televendas da InfoStore, um canal de compras exclusivo, seguro, com a rapidez e praticidade que o seu negócio precisa, através de uma simples ligação para 3212-9981. Você conta com uma equipe de consultores treinada e condições super facilitadas de pagamento, com parcelas de até 6 vezes no boleto e 10 vezes no cartão. E você encontra uma lista completa de produtos como TV, notebook, impressora, ar-condicionado, tablet, smartphone, game, acessório e muito mais. Ligue hoje para 3212-9981 ou entre em contato pelo e-mail, televendas@infostore.com.br. E atenção você que acordou bem cedinho hoje para correr atrás de um emprego. O Cine Manaus oferece hoje mais de 20 vagas em diversas áreas. São oportunidades para os níveis fundamental, médio e técnico. A Thea Morel está ao vivo com a gente e vai trazer mais informações sobre essas oportunidades. Olá, Thea, muito bom dia para você. Em que áreas são essas vagas? Conta pra gente. São áreas realmente variadas que contemplam uma série de pessoas que podem concorrer a essas vagas de trabalho, né? Eu vou começar apontando aí as vagas que estão disponíveis no Cine, que fica coladinho na ouvidoria do município, no bairro Praça 14, na rua Afonso Pena, número 38. Lá, no horário de 8 até as 14 horas, o Cine vai estar recebendo currículos para 5 vagas de motorista que estão disponíveis dentro do sistema. As outras vagas estão disponíveis, de acordo com a informação do Cine, no Shopping T4, que fica ali ao lado, né, do T4, do Terminal 4 de integração, bem pertinho da Bola do Produtor, na fronteira entre a Zona Norte e a Zona Leste da cidade. Como é perto de um terminal, muita gente pode pegar o ônibus para ir até lá também. O Cine T4 tem várias vagas disponíveis para as pessoas. Algumas delas são exclusivas para PCDs. O que é PCD? São as pessoas com deficiência que, além de levar toda aquela documentação básica que a gente está sempre falando aqui, precisa levar também o laudo médico atualizado 2017-2018, que atesta o tipo de deficiência que essa pessoa tem. Então, as vagas que estão disponíveis, que são exclusivas para pessoas com deficiência, são 2 vagas para eletricista e 1 vaga para agente de logística. Tem o cargo de fiscal de operações. Esse é um cargo que exige curso superior e esse cargo, além das pessoas que já são formadas, né, tem também extensão para aquelas pessoas com deficiência. Ou seja, tanto as pessoas com deficiência quanto as outras pessoas estão concorrendo em iguais condições para essa vaga que está disponível, que é de fiscal de operações. Fora isso, tem também 1 vaga para supervisor de manutenção. Essa vaga de supervisor de manutenção eu estou destacando aqui porque ela também é nessa área industrial, né? Ela também é para atividades ligadas ao distrito industrial e às indústrias que nós temos aqui na nossa cidade. E as outras ofertas não são necessariamente para o setor da indústria, algumas delas para o setor de serviço. É o caso, por exemplo, da vaga de garçom. Tem 1 vaga disponível para garçom, 1 vaga disponível para padeiro. Tem também 2 para recepcionista de hotel e o cargo, a função que tem mais vagas disponíveis é técnico de enfermagem. No Shopping T4 existem 7 vagas abertas para quem tem formação em técnico de enfermagem e, portanto, para isso basta você levar o seu currículo atualizado e você levar cópias e originais dos seus documentos, aqueles documentos básicos que a gente está sempre ressaltando aqui, né? RG, CPF, certificado de aprendizagem, que dá ali a certeza de que você tem a experiência para atuar nesse setor, ou a carteira de trabalho, que não fica retida no local da seleção, né? Não fica retida no Cine, mas que serve ali para uma conferência e que também dá a certeza de que você já atuou naquele ramo e que, portanto, você tem experiência para concorrer a essa vaga de trabalho. Essas são as vagas do Cine, mais de 20 vagas disponíveis para toda a população. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas dicas. Então, você que está em busca de um emprego, tem várias oportunidades hoje e não esquece de levar toda a documentação atualizada.
E depois do intervalo, a gente tem opção para a criançada curtir o finzinho do mês de julho. E tem solidariedade também. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.